Hoje eu quero contar uma história para você, para a gente começar aqui, que eu chamo da seguinte forma: a moça, a moto e a baquita. É assim o nome da história, tá? Vou contar para você essa história que eu presenciei não há muito tempo atrás. Se você não sabe o que é uma baquita, você vai se sentir como eu. Espera aí, tá? Mas é o seguinte, o que acontece? Estava eu, num belo dia, uma terça-feira eu acho, voltando do trabalho, passei numa farmácia ali no caminho de casa. Na hora que eu paro naquela farmácia, encosto o carro assim, eu saio de frente para a farmácia, todo mundo olhando para mim. Eu achei estranho. Falei, final do dia, não é para eu estar chamando tanta atenção assim, né? Aí quando eu olho para trás, não era para mim que olhavam, mas aconteceu um acidente atrás de mim, um pouquinho assim na rua. Uma moça caiu da moto, né? Caiu sozinha. Tinha um carro perto, mas ela só escorregou numas pedras ali e caiu. A moto caiu em cima do pé dela. Eu fiquei olhando, ninguém vinha, né? Me senti no dever de ir lá tentar ajudar aquela moça, né? Então eu cheguei, me aproximei ali. Nisso chegou uma outra pessoa. E aí nós fomos, levanta a moto e tudo mais, tá tudo bem, como é que tá? Ela com o pé machucado, provavelmente quebrou o pé. Não conseguia levantar. Nisso chega um rapaz que já foi socorrista, diz ele. E ele chega lá e coloca a perna atrás assim, ela senta e apoia as costas na perna dele. E a gente fica lá um tempo. E aí fica aquela coisa. Vou embora, fico aqui, ofereço mais uma água, não sei. Tem que esperar chegar a ambulância, liga pro marido dela, o marido tá vindo, demora a vir. E a moça preocupada porque a moto dela tá ali. Ela tá com um saco de laranjas, o capacete, chave de casa, caída no chão com o pé quebrado, né? E a gente esperando, o marido nada de chegar. Aí ficou esse clima, né? Será que a gente fica... Sabe aquela coisa? Tinha 3 caras só olhando assim para os carros em volta, falando, dá a volta, acidente. Ficou essa coisa chata, né? Me senti no dever de falar o quê? Posso te ajudar de alguma forma? Aí ela falou assim, então, a minha moto, não queria deixar ela aqui. Mas eu vou esperar meu marido chegar. Eu falei, não, se você quiser... não sei se foi Deus que colocou isso na minha cabeça. Mas eu falei assim para ela, se você quiser, eu levo sua moto em algum lugar. Mais seguro, né? Aí ela ficou com isso na cabeça. Nisso chega a ambulância. Na hora que chegou a ambulância, ela ficou, nossa, minha moto fica na calçada ou um estranho levar minha moto para algum lugar? Um estranho levar a moto para algum lugar. Essa foi a decisão dela. E ela falou, você não leva a moto na casa da minha cunhada? É aqui perto. Falei, levo sim. Queria ajudar, né? Me senti no dever de ajudar aquela pessoa. E aí, então, ela falou assim, ó. Aqui, ó. Sabe o varejão? Eu olhei na rua. Tinha um negócio escrito varejão. Sei. Tô vendo. Sei. Então, aí ela... É aqui, seguindo aqui, sabe a baquita? Algo em mim quis dizer que sim. Dentro eu não faço ideia, não fazia ideia do que era a bendita baquita. Aí eu vou lá e solto aquele conflito naquele momento que era ajudar. Sei. Não sabia nada. Pensei comigo, fiz uma conta rápida. Falei, baquita. Baquita parece maquita, que é a marca de ferramenta. Deve ser uma loja de construção ou de ferramenta. Pensei comigo. Ela me disse assim, ó. É o portão preto em frente à baquita. Tá fácil. Ela me deu várias direções e me deu um dever. Então, sentido do varejão, na rua aqui, tá o varejão. Vai ter um portão preto em frente à baquita. Fui com uma moto, um capacete, um saco de laranja e um dever de levar aquela moto para um lugar seguro. Irmãos, que roubada. Eu falei, foi o assalto mais pacífico da história. Porque eu lá, uma moto que não era minha, levando para um lugar que eu não sei onde era, né? Meu Deus, e eu levando a moto na mão, porque vai que, né, aquela moto caiu, não sei, vai que eu caio na moto também, vai que tem um problema com a moto. Piora a situação, né? Saí eu lá, no sentido do varejão, entrei numa rua, um portão preto. Deus está falando. Olhei em frente ao portão preto, não tinha nada que parecesse uma baquita. Toquei lá. Aqui é a casa da fulana, cunhada da fulana? Não. Ok, começamos mal. Toco eu, mais adiante, olhei uma loja de material de construção. Meu instinto disse, maquita. Lembra da maquita.
Fui eu nessa loja. Falei com o rapaz, não tinha nada a ver com Baquita a loja. Falei pro rapaz, você é daqui? Porque eu sou, mas eu não conheço nada. É meu bairro, tá? Não conheço nada. Aí ele falou, cara, eu não sou. Mas eu perguntei para ele assim, você sabe o que é a Baquita? Ele falou, é aquele quarteirão todo ali. Era um quarteirão todo da igreja católica que eles chamam de Baquita. Que eu chamo agora de Baquita porque é meu bairro, né? Então eu apoio essa ideia. Mas era o quarteirão inteiro a Baquita. E aí eu tinha que achar uma casa com um portão preto em frente à Baquita, que é nada menos do que um quarteirão inteiro. Mas Deus foi bondoso. E eu achei, esse é o quarteirão da Baquita, ok, entrei. Vi um portão preto. Para me ajudar, tinha um portão preto do lado do portão preto. Então assim, péssima referência. Mas, primeiro portão que eu bati, sou eu sim, ela tá bem, aquela coisa. E é até chato, porque assim, você é a cunhada da fulana? Sou, que bom, ela sofreu um acidente, mas ela tá bem. Bom que eu te achei, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, não cometi um delito de roubar uma moto alheia, e devolvi a moto ali em segurança. Não sei também da pessoa que se acidentou, mas acredito que ela esteja bem, né? Mas tudo isso, porque essa história, ela envolve dever e direção. Eu tinha um dever, eu tinha que levar aquela moto em segurança para algum lugar. E eu tinha algumas direções que não eram tão boas, e eu também não estava apto para seguir aquelas direções, né? Mas eu quero contar para você essa história para que a gente consiga correlacionar esse evento com a nossa vida cristã, né? A nossa vida cristã, ela é repleta de deveres a serem cumpridos. Deus nos dá diversas tarefas que nós devemos cumprir. E nos dá diversas direções que nós devemos seguir. E normalmente, uma coisa está correlacionada com a outra. Não adianta simplesmente saber a tarefa se você não sabe para onde você vai, não é? É preciso saber a direção certa para cumprir o seu dever como cristãos, né? E é isso que nós vamos falar hoje. Dever e direção. Qual é a direção que devemos seguir? Qual é o dever que Deus nos dá, né? E aparentemente essa é uma preocupação muito grande, principalmente do apóstolo Paulo nas Escrituras. Porque em muitas de suas cartas ele fala a respeito disso. Dos deveres que os cristãos têm, das direções que nós devemos seguir como cristãos. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos meditar nos versos 11 e 12. 2 Tessalonicenses 1, 11 a 12. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. A versão está sendo projetada aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, na versão que você tiver. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você não compreende bem olhando só para esse texto, ou se você nunca leu essa carta, eu queria te contextualizar. Isso aqui é o começo da 2ª carta de Paulo a uma igreja que ficava na cidade de Tessalônica, né? E nesse início aqui, Paulo ele sempre falava sobre a igreja, falava da alegria que ele tinha por aquela igreja. E muitas vezes, no início de suas cartas, ele mencionava um pouco do conteúdo das orações dele pela igreja. Então, ele diz ali para eles: eu sempre oro por vocês, para que aconteça isso, isso e isso. Esse é meio que o anseio de Paulo, do apóstolo Paulo, para a igreja como um todo. O que ele deseja, o que ele ora e pede a Deus para que a igreja se torne, né? Qual que é o desejo de Paulo? E expressando assim, o desejo de Cristo e o desejo do nosso Senhor Deus para a igreja, né? E nesse conteúdo da oração que está registrado aqui, nessa carta, existem alguns fundamentos que falam muito a respeito do nosso dever e da direção que nós devemos seguir. E é para isso que eu gostaria de olhar com você rapidamente aqui nessa noite. Existem 3 fundamentos que eu queria destacar
nesses 2 versículos. O primeiro fundamento, que é muito importante, que nós vemos Paulo ensinar aqui, é acerca da referência. Esse é um fundamento importante para a vida cristã. Nós precisamos saber e precisamos de referência, né? E o que significa isso? Porque o termo referência, ele tem alguns significados que são um pouco diferentes uns dos outros, né? Principalmente, quando a gente fala de referência na língua portuguesa, a gente tem o sinônimo de fazer menção, né? Isso é fazer uma referência a alguma coisa. Ou também um outro sentido da palavra, que é modelo, né? Tal pessoa é referência. Aquele profissional, ele é referência na área. Significa que ele é um modelo, ele é um exemplo, um objetivo a ser seguido, né? É nesse sentido de referência que eu queria falar hoje, né? Que eu me refiro aqui, no caso. Ó, interessante aí o crossover das coisas. Mas eu queria falar de referência como um modelo. Nós precisamos de referência, e Paulo aqui, ele está falando de referência. Porque no decorrer de nossas vidas, em todas as áreas, nós sempre fazemos uso de diversas referências. Onde nós estamos, nós buscamos referências. Quando você chega num novo trabalho, por exemplo, você busca referências, né? Não no sentido de buscar referências para chegar nesse novo trabalho, né? Pedir que alguém faça uma menção boa de você. Não, mas no sentido de você buscar referenciais ali, né? Pessoas que são modelo. Opa, aquela pessoa ali, eu vou caminhar junto dela. Aquela pessoa, eu vou me dar bem. Ela vai fazer bem para mim aqui, né? E nós fazemos uso de referências e modelos no decorrer de toda a nossa vida. Porque isso diz muito a respeito, até mesmo da nossa identidade. Isso molda a nossa identidade. As referências que nós temos, né? As referências que eu e você escolhemos seguir. E Paulo aqui, ele fala, não somente aqui, mas em vários momentos em suas cartas, sobre referências. E aqui lá no versículo 11, ele fala a respeito disso. Quando ele diz assim: por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Paulo aqui, ele escreve sobre o conteúdo das orações dele. Sobre o que ele tem orado e pedido a Deus acerca daqueles irmãos na cidade de Tessalônica. E uma parte muito importante de suas orações que ele quer mencionar para esses irmãos em carta é que ele tem pedido a Deus que os torne dignos. Ele quer que Deus faça esses irmãos dignos da vocação que Deus tem para eles, do chamado de Deus para eles, né? Ele pedia que Deus os tornassem dignos do chamado, né? E aqui é muito interessante a gente olhar para esse conceito de dignidade do Novo Testamento, né? A ideia de algo digno, sempre que mencionado aqui no Novo Testamento, remete àquilo que é apropriado, sabia? Sempre que fala sobre alguém ou algo ser digno, é a ideia de algo que é apropriado, que é o encaixe certo, que está adequado ao molde, né? Esse conceito é a palavrinha do grego que se chama axio, que é uma palavra que ela vem lá da antiguidade de uma observação prática de um objeto, né? A observação é a seguinte: olharam para uma balança de contrapeso. Já viu isso? Aquela balancinha que ela é uma haste, uma outra haste assim, com um eixo no meio, e você tem 2 pratinhos, né? E para você pesar uma coisa, você coloca a coisa ali, num prato, e você vai colocando pezinhos. Você sabe quanto você está acrescentando, né? Coloquei 50 gramas, mais 50, mais 50. Quando o prato iguala, você chegou no peso, que você descobriu o peso, né? Igualou. Essa é a ideia de algo que é apropriado, algo que é digno. É algo que bate com a referência que você tem aqui. Você está colocando e é uma coisa que é apropriada. Então, algo digno é aquilo que está apropriado à referência dada, ao peso que foi colocado aqui como referência. É algo digno, né? Então perceba que quando Paulo ele ora pela igreja, para que ela esteja apropriada à referência dada por Deus, é isso que ele está dizendo. Quando ele quer que eles sejam dignos, ele ora para que a igreja, para que os irmãos sejam dignos da vocação. Significa que ele quer que as pessoas sejam apropriadas, estejam adequadas à referência dada por Deus.
Deus está dando uma referência, Deus está colocando um modelo, Deus está colocando um padrão a ser seguido. E Paulo quer que a igreja, o desejo dele é que nós, como igreja, estejamos adequados a esse padrão. Estejamos apropriados. Nós não podemos nessa balança estar para cá ou para cá. Não, tem que estar no peso certo. Tem que estar apropriado, né? E qual que é essa referência que Deus coloca para nós? Qual que é a vocação de Deus para nós? Qual que é o chamado de Deus para a sua igreja, né? Deus nos chama para muitas coisas quando a gente fala assim, né? Eu, como pastor, recebi um chamado de Deus para o ministério. Deus chama outras pessoas para outras funções. Mas, num geral, nós, como a congregação dos cristãos, aqui Deus nos chama em primeiro lugar. Você sabe que isso está muito enraizado no conceito de igreja, no termo igreja. Porque igreja significa, vem do grego também, significa literalmente chamados para fora, né? Significa que nós fomos chamados para fora do mundo. A que nós fomos chamados? A santidade. Essa é a referência que Deus coloca para nós, né? A vocação da igreja, seu chamado é para ser um povo santo. A igreja, ela é povo de Deus, chamado para viver em santidade. Esse é o chamado da igreja. Esse é o significado do conceito igreja. Nós somos chamados para fora do mundo. Deus nos chama para fora e nos separa. Não que nós vivemos fora do mundo. Nós vivemos corporeamente dentro desse mundo, mas separados do mundo. As nossas atitudes, as nossas ações, elas não se misturam com as ações do mundo, né? Porque nós somos chamados para uma vida santa. Uma vida separada, uma vida de santidade. Essa deve ser a nossa referência. Isso precisa estar no código-fonte de quem nós somos. Isso precisa estar na base de tudo. O primeiro processo precisa ser esse. Nós precisamos entender que o primeiro referencial que nós devemos ter como cristãos é uma vida de santidade. E nada que reprova nesse crivo da santidade deve ser realizado por nós. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós vemos. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós ouvimos. Muitas vezes com alguns ambientes que nós frequentamos. Porque tudo isso que nós fazemos, lugares que vamos, muitas vezes pode se tornar um referencial para nós, né? Às vezes nós estamos fortes, às vezes nós podemos ser luz em outros lugares, para outras pessoas, sim. Mas por algumas vezes, não é isso que acontece. Algumas vezes nós perdemos o referencial da santidade. E aquilo que nós estamos consumindo, o meio em que nós estamos frequentando, nos influencia mais. E se torna referência para nós, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com as nossas referências. Porque referência é direção. A referência é o que nos norteia. Se você tiver como referencial da sua vida santidade, isso vai nortear todas as suas decisões. Esse é um fundamento da vida cristã. Nós precisamos da referência certa. E essa referência é uma vida de santidade. Uma outra coisa que Paulo ensina aqui no conteúdo de sua oração é sobre responsabilidade. Um outro fundamento é a responsabilidade. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de obrigações que nós temos, né? Muito importante falarmos das obrigações e responsabilidades que nós temos como cristãos, porque isso traz equilíbrio, né? Hoje em dia nós percebemos que as denominações das igrejas se dividem muito por conta disso. Por essa falta de equilíbrio, né? Existe a legalismo extremo, por um lado, e um liberalismo extremo em outro lado, né? Por isso que até algumas pessoas às vezes falam assim, mas a sua igreja é aquela igreja que não pode fazer nada, né? Sua igreja é aquela igreja que pode usar tal coisa, que pode isso ou pode aquilo, né?
Mas nós precisamos falar das obrigações, das responsabilidades da forma correta e bíblica, para que a gente encontre o equilíbrio entre essas duas coisas, né? E uma das responsabilidades que nós temos como cristãos, que Paulo está falando aqui, é a responsabilidade de nós nos dispormos aos propósitos de Deus. Estarmos dispostos a cumprir com a vontade de Deus, né? Veja o que Paulo fala no decorrer do versículo 11. Ele diz: e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Nós vemos que aqui, o conteúdo da oração de Paulo é que Deus os torne dignos, ou seja, apropriados, né? Estejam adequados ao chamado, à vocação, e cumpra neles os seus propósitos bons e obras provenientes da fé, né? Obras que vêm da fé que eles têm. Paulo pede que Deus cumpra os seus propósitos através da igreja e na própria vida da igreja. E a igreja, por sua vez, tem uma responsabilidade de agir mediante uma convicção. Agir mediante a fé em Deus, né? Dessa forma, nós vemos que Deus, ele age na igreja através da igreja. Porque Deus age na vida da igreja, cumprindo os propósitos dele, não só para a própria igreja, entende? Ele usa a igreja para cumprir os propósitos dele. E a igreja é abençoada nisso. Nós somos abençoados por Deus quando nós somos usados por ele para cumprir os propósitos dele, né? E aqui Paulo está tratando isso como uma coisa contínua. Por isso que a ideia de que cumpra é a ideia de uma coisa que vai chegando à plenitude. Que Deus vá fazendo e vá cumprindo até que você chegue à plenitude. E que tudo que a igreja faz seja com o intuito de se dispor ao propósito de Deus. De se dispor ao que Deus quer realizar através da igreja, né? Mas isso é muito interessante porque quando nós olhamos para o fato de que Deus tem os propósitos dele, como Paulo está dizendo aqui, que Deus tem a vontade dele, e nós sabemos que esse Deus que tem os seus propósitos e sua vontade, ele é um Deus soberano. Nós podemos chegar num pequeno conflito de pensar assim, mas por que Deus precisa que eu me disponha à vontade dele se ele é soberano? Ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, ele não precisa de mim para isso, né? Isso é verdade. Deus não precisa da nossa concordância e disposição para realizar os propósitos dele. Ele não precisa. Ele não precisa, não é como se a gente estivesse numa mesa e Deus fosse o presidente da empresa e ele está propondo uma coisa e eu falo assim, não vou fazer. E ele fica, ai meu Deus, como é que eu faço? Deus fala, ai meu Deus, é complicado, né? Deus fala, ai meu eu, que coisa, o que eu faço? Você não está no barco comigo. Deus não é assim. Os propósitos dele vão se cumprir. Quer a gente queira, quer não. É exatamente a história de Jonas. Exatamente a história de Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus para ir até Nínive, certo? Mas ele decide fazer o contrário. Deus fala assim, ó, levanta e vai. Ele levanta e desce. Ele não levanta e sobe. Ele desce. Desce para Jope. De Jope pega um navio e vai até caminho de Tarsis. Ele queria fugir da presença de Deus. Mas Deus tem os seus propósitos. E esses propósitos vão se cumprir. Quer Jonas queira, quer não. Deus manda uma tempestade. Deus faz lá um furdunço no mar, né? Jogam Jonas para fora. Deus salva Jonas com aquele peixe. Joga ele na praia. Jonas fala, beleza, vou pregar. Jonas prega mal. Jonas prega mal. Ele não tem o desejo, pela forma como ele vai pregando, ele não tem o desejo de alcançar aquela cidade toda. Mas a mensagem de Deus se espalha. O propósito de Deus vai se cumprir. Quer ele queira, quer não. E depois de alguns dias, Jonas sai da cidade. E fica do lado de fora da cidade, no monte. Por quê? Ele queria ver, literalmente, o circo pegar fogo. Ele queria ver Deus mandar o fogo que ele tinha prometido. Porque ele achou que assim, a pregação não foi boa. Esse povo não vai se converter. E Deus vai cumprir o fogo que ele prometeu, né? E ele sobe no monte para observar. Só que Deus cumpriu seus propósitos. Mesmo que Jonas não quisesse. Mesmo que Jonas fez de maneira mal feita. Deus cumpriu os propósitos dele, né? Nós precisamos entender isso.
nós temos uma responsabilidade importante de nos dispormos aos propósitos de Deus, entendendo que eles vão se cumprir, quer a gente queira, quer não. Para Deus é como se nós fôssemos uma criança, um pré-adolescente, digamos assim, numa fase complicada. E aí a família decide viajar. Uma viagem curta, rápida. Não consultam o pré-adolescente para fazer isso, porque ele não decide nada mesmo, né? Então, só se avisa, nós vamos para lugar tal. Ah, eu não quero ir. Eu não quero isso, porque aquilo, porque eu não quero pegar sol, porque senão vai queimar minha pele, que não sei o quê. Mas você vai. Entra no carro, vai. Emburrado. Cabeça baixa. Não aproveita nada, reclama o tempo inteiro. Fala de tudo, quero parar, não suporto ficar nesse carro. Vai reclamando. No final das 3 horas de viagem, adivinha? Eles chegaram ao destino. O propósito se cumpriu. Quer esse pré-adolescente, nós, queira, quer não. Mas sabe qual que é a diferença de se dispor? Quando você se dispõe, você pelo menos aproveita a vista. Você aproveita a viagem. Deus, Ele vai cumprir os propósitos dEle. E se nós aceitarmos isso e nos dispormos ao que Ele quer fazer, nós vamos ser abençoados pela vista. Nós vamos ser abençoados por sermos ferramentas nas mãos de Deus. Nós vamos ser abençoados e edificados pelo privilégio de sermos usados pelo Criador. Por isso, não seja um pré-adolescente mimado, emburrado. Aceite o que Deus está fazendo e aproveite a viagem, aproveite a vista. Porque você vai chegar lá de qualquer jeito. Essa é a nossa responsabilidade. Se disponha. Nós devemos nos dispor aos propósitos de Deus. Um último fundamento importante é a renúncia. Paulo lhe fala aqui sobre renúncia. E esse é um importante fundamento para a nossa vida cristã. Está presente em praticamente todos os outros fundamentos bíblicos que nós encontramos para o cristão. Tudo que nós falamos até aqui parte do pressuposto da renúncia. Tudo que falamos até aqui tem que partir da renúncia de si mesmo, né? Uma vida que ela é referenciada por Deus, uma vida de santidade, separado, chamado para fora, que quer se adequar, estar apropriado cada dia mais ao que Deus nos chamou. Isso implica em renunciar os nossos referenciais, né? Renúncia daquilo que nós acreditamos, renúncia daquilo que nós achamos que é a direção correta, né? E também quando nós temos a responsabilidade de nos dispor aos propósitos de Deus, nós estamos renunciando aos nossos próprios propósitos, né? Renunciando ao nosso próprio conforto, à nossa própria vontade. Por isso que renúncia, ela é um fundamento muito importante para a vida cristã, muito importante para nós. E nós vemos Paulo falar sobre isso lá no versículo 12, quando ele diz assim, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui essa expressão, ela é uma expressão muito importante, essa expressão inicial do versículo 12, a fim de que. Isso indica propósito, é a finalidade. Por quê? Por que que Paulo quer que Deus torne nós, igreja, apropriados, dignos da vocação dele? Por que que ele quer que nós tenhamos a responsabilidade de se dispor aos propósitos de Deus? Que nos amoldemos à vontade dele, ao chamado dele de santidade. E ele quer que nós estejamos dispostos a cumprir a vontade dele e seguir os propósitos dele. Por quê? O propósito final de tudo isso é a glória de Cristo. É para que Cristo seja glorificado através da igreja. Esse é o propósito. Essa é a finalidade. É a glória do nosso Senhor Jesus.
Deus, Ele nos chama para si, Ele nos faz dignos dessa vocação, Ele realiza essa obra em nós, Ele nos reveste de responsabilidade, tudo isso para que Cristo seja glorificado. Esse é o propósito de toda a narrativa bíblica, de toda a história da humanidade. Deus, o autor da nossa história, Ele escreveu dessa forma, para que Cristo seja glorificado, né? Existe um livro chamado Projeto Videira, de dois autores, Colin Marshall e Tony Payne, que eles escrevem a seguinte frase: o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar seu amado Filho no meio do povo que Ele resgatou e transformou. Esse é o objetivo de Deus para todos nós, para todo mundo, para toda a história humana. Independente daqueles que creram ou que não creram, todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e Ele está no centro de toda a história. Amém? Esse é o propósito de Deus para a humanidade, né? Deus nos chama para si, nos separa como um povo separado, santo, dedicado a Ele, para que Cristo, o cabeça da igreja, seja glorificado por meio da própria igreja, né? E nós somos glorificados nele. Paulo ainda diz isso. Que nós somos glorificados em Cristo. Não que nós recebemos algo. Não que nós somos exaltados de alguma forma. Não. Não que nós temos algum motivo para nos vangloriarmos. Não. Mas a realidade é que em Cristo, quando Cristo está exaltado e glorificado no meio de sua igreja, nós somos abençoados com um corpo glorificado, um corpo que não morre, um corpo que durará para sempre, para desfrutarmos do eterno prazer na presença do nosso Senhor. Amém? Isso é renúncia. Quando nós assumimos que o objetivo da nossa vida é Cristo glorificado, nós estamos renunciando. Nós estamos renunciando quem nós somos. Estamos renunciando aquilo que temos. Entendemos que o que Deus coloca sobre as nossas mãos não é nosso. Não é para nós, mas é para que Cristo seja glorificado. Entender isso é entender que o filho que você tem, o filho que eu tenho, ele não é para mim. Ele é para a glória de Jesus. Minha casa, minha família não é para mim. É para que Cristo seja glorificado. O trabalho, o dinheiro, os recursos, o carro, isso não é para mim, isso não é para nós. Isso é para a glória de Cristo, não é? Porque é para isso que nós fomos chamados. Quando Jesus, Ele chama os discípulos a segui-lo, Ele não diz: quem quiser vir após mim, traga tudo o que você tem e todos os seus sonhos, que eu hei de os realizar. Ele não fala isso. Jesus, Ele não fala: traga todos os seus planos que eu vou cumpri-los. Ele não fala isso. Ele não fala: traz tudo o que você quer, tudo o que você mais deseja, e eu vou fazer. Ele não fala isso. E se alguém está pregando isso e você está ouvindo, toma cuidado. Porque o que Jesus chama, Ele chama para segui-lo. Tomar a sua cruz, deixar tudo e vir atrás dele. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Isso é renúncia. Nós precisamos entender que o nosso propósito é que Cristo seja glorificado. E se isso parece distante, se isso parece que é uma coisa que está muito lá longe, eu quero que você traga para o seu dia a dia. Porque isso não implica em você ter que largar o emprego que você tem, largar a casa que você tem, para estar na igreja o tempo todo, fazendo vigília aqui na frente. Não é isso.
Isso implica em você entender todos os dias, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, que cada coisa que você a faz para que Cristo seja glorificado. Para que os outros possam olhar para a sua vida e ver Cristo glorificado. Cristo sendo exaltado através de nós. Amém? Que possamos ficar com esses 3 fundamentos para a nossa vida cristã. Nós precisamos de referência. Nós precisamos da direção, e a direção é uma vida de santidade. Deus nos dá responsabilidade. E a principal é nos dispormos a cumprir os propósitos dele aqui na terra. E nós devemos renunciar a nós mesmos. Entender que o nosso propósito é a glória de Cristo. Amém?